Olá, eu sou o irmão Arimateia, sou evangélico, cristão, creio na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, em Deus, tá? Eu vim falar aqui, hoje é 24 de setembro de 2023, tá? Eu vim falar aqui sobre um assunto que está no nosso país, tem outros também, né? Que estão querendo legalizar o aborto. Querem criar uma lei para matar inocente dentro do ventre, da barriga da sua mãe. Isto é errado aos olhos humanidade de Deus, né? Veja o que diz aqui, meus irmãos, que está na Bíblia, em Salmos 94, verso 20 e 21, que diz assim, preste atenção. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge o mal, tendo uma lei por pretexto? É uma pergunta. Verso 21. Ajunta-se contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Tá vendo? Tem pessoas que foge o mal, cria uma lei para condenar inocentes, né? E o justo, tendo uma lei por pretexto. Isto está errado, meu. Você que é mãe, matar seu filho, você que está criando isso aí, para matar as crianças, isso está errado. Está bem claro aqui nas Escrituras, aqui em Salmos, acabei de ler, 94, versos 20 e 21. Ajunta-se contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Um inocente que está no ventre da mãe, um indefeso, um bebezinho. Pense bem, vocês que estão querendo criar isso aí. Veja o que diz aqui em Isaías, capítulo 10, verso 1 e o verso 2. Diz assim, Deus falando: ai dos que decreta leis injustas, dos que escreve lei de opressão, para negar a justiça aos pobres, para arrebatar o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojares as viúvas e roubam os órfãos. Tá vendo? Mais uma vez aqui na Bíblia, meus irmãos. Deus dizendo: ai dos que decreta leis injustas, do que escreve lei de opressão, para negarem a justiça aos pobres, para arrebatar os direitos dos aflitos do meu povo. Tá vendo? Tem gente que decreta leis injustas. Em vez de fazer uma lei justa, eles fazem leis injustas aos olhos de Deus. Pense bem o que vocês estão fazendo, porque vocês vão dar conta a Deus. Aqui em Salmos 94, verso 7, diz assim: e dizem, o Senhor não o vê, e nem disso faz caso o Deus de Jacó. Para eles é assim. O Senhor não nos vê. Parece até que Deus não existe ou Deus é um cego. Deus não é cego. Deus vê tudo e sabe tudo. Então, meus irmãos, preste bem atenção no que vocês querem fazer aí, né? Estou dizendo isso por bem de vocês. Não aborte. Não faça isso. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 2, verso 34. Veja o que vai falar aqui. Jeremias 2, 34. Vai falar assim: nas orlas dos seus vestidos, se achou também o sangue de pobres inocentes. Nas orlas dos seus vestidos se achou também o sangue de pobres inocentes. Tem outra tradução que diz almas de inocente. Inocente é aquela criancinha de peito, criancinha que está dentro do ventre da mãe. Né? Não faça isso, não mate. É seu filho. De repente você diz, mas eu sofri um estupro, eu não quero a criança. Mas a partir do momento que você
engravidou, é porque Deus o permitiu. E quem sabe se esse filho não vai lhe dar muitas alegrias. Não faça isso não. Deus vê tudo, sabe tudo. Pilatos, ele chegou a falar para Jesus, está aqui em João, né? Me diz, de onde tu vem, quem tu és. Tu não sabes que eu tenho poder para te crucificar e poder para te saltar? Aí Jesus olhou para ele e disse, nenhum poder tu terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Tá vendo? Pilatos era uma autoridade, governador. E ele fez essa pergunta para Jesus. Jesus disse, nenhum poder tu terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. Porque a Bíblia diz que todas as autoridades que existem é instituída, constituída por Deus. Tá? Se você aí não pensa, não crê assim, está escrito lá em Romanos. Leia lá. Em outros livros na Bíblia, né? E se você que está fazendo isso não se arrepender, você vai pagar um preço. Porque lá em Números 32, 23, lá fala assim, Números 32, 23, vai falar assim, porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que vossos pecados vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Tá? Não faça essas leis. Pense, repense, não crie essas leis injustas para matar inocente, legalizar drogas, o aborto. Não, se for criar leis, crie lei justa, né? A Bíblia é o livro de Deus, ela nos instrui a verdade. Então pense bem, meus amigos. Pense bem. Porque lá em Provérbios, capítulo 15, verso 3, vai falar assim. Provérbio 15, verso 3. Vai falar assim. Provérbio 15, para encerrar, versículo 3. Diz assim. Aos olhos do Senhor, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus está contemplando os maus e os bons. E eu vou repetir aqui mais uma vez, que está aqui nos Salmos 94, verso 20 e 21. Diz assim, já li, vou só repetir. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge do mal, tendo uma lei por pretexto? É uma pergunta. Ajunta contra a vida do justo e condena o sangue inocente? E lá em Isaías 10, verso 1, diz assim, ai daqueles que decretam leis injustas. Tá? Obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Shalom, Adonai, Yeshua, Mashiach.